De volta à nossa querida sala, a sala de estudo, deixando um pouco a rua, deixando um pouco as criações. E agora vamos falar um pouco da palavra de Deus, voltando o nosso estudo sobre servo. Hoje nós vamos estudar o servo em relação à coletividade, ao povo em geral, naquele culto doméstico. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar. Presta atenção. O cristão como servo de Deus, em relação à sua congregação, a igreja onde ele congrega, trata-se do termo no original liturgial. Como aparece, você pode encontrar esse termo em Atos capítulo 13, versículo 2, também no capítulo 9, versículo 21, também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 16, e em Filipenses 2 e 17, você vai encontrar a aplicação desse termo. Desse termo bíblico vem o nosso termo liturgia, que está ligado ao culto coletivo cristão, aquilo que a gente faz junto. Então, portanto, liturgião é o crente como servo em relação ao culto religioso, como ele se relaciona. Temos outros aspectos de servo. O servo e o seu serviço pessoal a Deus, visto no termo lautrel, é um termo ligado ao servo, quanto à sua adoração a Deus, isso é muito importante. Desse termo vem a palavra latria, que significa adoração. Então o termo latria no original se encontra lá em Lucas capítulo 2, versículo 37, em Atos 27, 23, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. O sexto aspecto de servo é o servo como um doméstico, ou seja, uma pessoa do lar. É o termo que no original significa oiketes, que é relacionado a dolós, que é voltado à família. Então, isso é muito importante quando a gente entende essas situações. Então, para a vida do servo tem lições práticas, como a gente deve ser servo. A primeira lição é que o cristão, como filho de Deus, presta atenção, só há um tipo, filho. Deus não tem afilhados, prediletos, favoritos. Não, ele não tem. Já o crente como servo de Deus, há mais de um tipo de servo, como já vimos. Então, uma pergunta muito importante que você pode responder para você: que tipo de servo você está sendo? E nós perguntamos, eu pergunto no coletivo, que tipo de servo somos nós? No segundo aspecto, nós encontramos em Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesus instruindo que após fizermos tudo o que nos for ordenado como servo, isso é importante, devemos considerar-nos como servos inúteis, no original diáconos. Então, quando fizer tudo e achar que vem alguma coisa de importante, não. Isto é, servo sem quaisquer méritos em si mesmo. Noutras palavras, Deus nunca será nosso devedor. Nós é quem devemos, ou seja, devemos tudo a Deus. O termo inútil aqui, nesse trecho, corresponde a desprovido de mérito ou de mérito adquirido. Nós devemos tanto a Deus que na execução do seu trabalho, seja ele qual for, nunca iremos além do nosso dever. Nunca atingiremos a área de mérito, da honra ao mérito, pois para servirmos a Deus é dele mesmo que nos vem de graça a capacidade, os dons e outros recursos. Onde estão os nossos méritos? Mesmo fazendo o nosso melhor para Deus, estaremos sempre em falta com Ele. O terceiro aspecto do crente como servo, veja bem que o cristão, ele não será julgado diante de Deus como filho. Interessante, né? Quanto à salvação, não. Mas será julgado como servo. Quanto aos serviços e obra.
Porque o crente, como filho, deve julgar-se a si mesmo através da palavra, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. Julgue o homem a si mesmo. Porque nesse julgamento teremos prestações de conta do nosso tempo, da nossa liberdade cristã, da nossa responsabilidade, dos nossos talentos recebidos por Deus, deixado à toa. Então, quase todos os crentes pensam que no dia do julgamento da igreja haverá galardões por Jesus aos seus, somente aos seus. Mas se você olhar para a Bíblia, não é bem assim. É sempre para todos quantos fizerem a vontade de Deus, e não apenas para aqueles que são judeus da sua terra, da sua família, do seu povo. Isso é muito importante quando nós, olhando para dentro de nós, e perguntamos que tipo de servo eu sou. Então que Deus abençoe, que Deus ajude você. Compartilhe este vídeo, dê o seu like, faça esse canal crescer. Eu agradeço a você, os meus seguidores, que Deus continue abençoando. A bênção de Deus tenha-se na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios. Em breve voltaremos novamente à sala de estudo.